de julgar as coisas segundo elas sejam interessantes ou não para mim. Tem uma frase de Tolstói. É complicado, difícil. Tem uma frase de Tolstói que ele diz: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. É mais ou menos assim. Então, o sonho humano é que a gente veja a vida como ela é, que não fique projetando os nossos interesses medíocres em cima de tudo. Lembra daquela música do Caetano Veloso? Narciso, haja feio o que não é espelho? Exatamente isso. Que a gente pare de querer que as coisas sejam o nosso espelho, que tenha essa possibilidade de tirar esse jogo de interesses e de desejos um pouquinho e ver as coisas como são. Tenha esse interesse, pelo menos, queira ver as coisas como são. Esse é o primeiro passo, né, para que se possa, algum dia, diminuir a nossa dose de desejos, diminuir a nossa projeção sobre as coisas. Você vai ver isso muito na filosofia oriental. Fala-se disso constantemente. A possibilidade de um dia o homem parar de se espelhar nas coisas e ver o que as coisas são e, inclusive, ver o que ele mesmo é, tá? Em profundidade. Você acha que nesse caminho, nessa busca, coisas que a gente inventou como... Putz, não estou dizendo que... Mas vamos lá. Coisas que a gente inventou, como a religião, atrapalham essa busca, atrapalham esse caminho, porque a religião, ela pode... Eu já vi muita gente que teve uma boa experiência com a religião, de modo a transformar aquela vida para melhor mesmo, muitas vezes. Mas também já vi a religião ser um escudo para eu ser ainda mais desonesto intelectualmente, ou ainda mais, sei lá, um líder de uma seita, às vezes, sabe? Interesse próprio, ganho próprio. Existe a religião, ela casa com essa busca, na tua opinião? É importante que a gente perceba, voltamos um pouco àquela questão das redes sociais. Uma travessa, um pirex de macarrão, ele é uma coisa negativa? Ele é uma coisa destrutiva? Claro que não. Serve para a gente servir o nosso macarrão domingueiro, não é isso? Agora, um psicopata, um louco, pode quebrar esse pirex e cortar alguém, produzir uma ferida, produzir talvez até morte, tá? Dependendo da intensidade dessa ferida. Ou seja, a gente não pode julgar o que as coisas são pelo que os homens fizeram com elas. Porque o ser humano tem uma criatividade para distorcer as coisas fora do comum. Não tem nada que a gente ainda não destruiu, né? Nada que a gente já não tenha usado para fins escusos. Isso. Isso é complicado. Mas a religião, como qualquer outra face da pirâmide civilizatória, ela é altamente necessária. Tá? Diz-se que existe uma pirâmide civilizatória, que é a ciência, a política, as artes e a religião. A sociedade necessita das 4 para se estruturar. Agora, você tem que saber que nem sempre aquilo que tem o rótulo religião, o que existe dentro do pacote é realmente religião. Assim como nem tudo que tem o rótulo política, o que existe lá dentro é legítima política. E assim por diante. Tá? E aí tem que haver um discernimento. E aí entra a filosofia, que nos ajuda a tocar em todas essas 4 faces, distinguindo aquilo que é realmente religião, aquilo que é realmente ciência, aquilo que é realmente arte, aquilo que é realmente política. Ela vai te ajudar a desenvolver um discernimento, uma capacidade, uma lucidez que te permita escolher dentre. É a etimologia da palavra inteligência, né? Interelegere, escolher dentre as coisas que não são aquilo que é. Tá? Porque sempre haverá essa dualidade no mundo manifestado. Nem tudo que leva um rótulo corresponde ao rótulo. Tá? E a gente vai ter que fazer escolhas. Para isso tem que ter discernimento. Tem que ter inteligência, tem que ter capacidade de seleção. A filosofia ajuda a desenvolver essas ferramentas. Ela não compete com nenhuma das 4 faces da pirâmide civilizatória. Ela ajuda a ter esse discernimento para fazer escolhas ao longo da vida. Mas não podemos dizer nunca que a religião é desnecessária ou é má. Ela cumpre uma função importante. Junto com as outras. Com as outras. Com os outros pilares. Sim. Sim. Inclusive, sociedades, na verdade, assim... os valores morais e tudo mais, tem bastante coisa que vem mesmo da religião, né? Vamos lá, todo mundo queria ser parecido com Jesus Cristo, por exemplo. Eu queria ser parecido com Jesus Cristo. Ele parece um cara gente fina. Hã? Não, porque assim, é o que a gente tem de pelo menos assim, no nosso
nosso imaginário, vai. Minha mãe, por exemplo, me ensinava como era Jesus Cristo. Pô, legal. Quero ser como esse cara que era bom, que era generoso, que pensava no o ser humano mesmo. E não como ficar mais rico, né? Como ficar mais bonito ou qualquer coisa nesse sentido. Bom, você falou um pouco sobre perguntas essenciais dos seres humanos. E suponho que entre elas está, sei lá, para que eu tô aqui? Qual que é o sentido da vida? Qual que é o propósito? O que eu tô fazendo aqui? E essas coisas, elas realmente existem, na tua opinião? Tipo, a gente precisa estar procurando um sentido para a vida o tempo inteiro? Não é o tempo inteiro, você necessita encontrar esse sentido para a sua vida. Sentido para a vida, filosoficamente falando, é você colocar, um exemplo bem prático, colocar a sua imaginação naqueles últimos momentos de vida que você vai ter. E imaginar o ser humano que você quer ser aí. E trabalhar para que toda a tua vida some nessa direção. Tá? Eu quero ser um ser humano justo e fraterno. Tá bom, esse é meu ponto de chegada. Que todas as minhas decisões caminhem nessa direção. Tá? Isso é um ideal. Muito legal, na verdade. É um ideal. Gostei dessa ideia. Um ideal que está sempre no campo do ser. Tá? Você pode ter projetos que estão no campo do ter. Ter um carro para quem pretende ser fraterno é bom. Você pode atender várias pessoas. Ter coisas não é mal. Mas não é suficiente para justificar uma vida. Tá? Essas coisas podem ser úteis para um sentido maior de vida. E aí você vai ter um direcionamento que te permite ter uma vida verdadeiramente humana. Imagina você o seguinte, que eu estivesse caminhando nessa sala. Estou caminhando aqui. Aí eu te pergunto, Igor, eu estou indo na direção certa ou na direção errada? O que você me perguntaria? Para onde você está indo? Para onde eu estou indo. Aí eu te digo, eu estou indo para a sua